Agora a nossa série especial. Equipes médicas fizeram este ano, no Brasil, quase 6.000 transplantes, a maioria com órgãos de pessoas já falecidas. Mas a recusa das famílias em doar continua sendo um grande obstáculo. Só este ano, 1.509 pacientes morreram na fila de espera. A máquina filtra o sangue e substitui os rins que já não funcionam. São 12 horas por semana de hemodiálise. Mas em muitos casos, isso apenas adia um transplante inevitável. Somando todos os que precisam de órgãos, chega-se a quase 33 mil pessoas em todo o país, que dependem de doadores. O primeiro passo para a doação é o atestado de morte encefálica. O doutor Sérgio recebeu um chamado. É de um hospital da Grande São Paulo. Nós acabamos de chegar a um hospital em Santo André, no ABC Paulista, para acompanhar o trabalho do doutor Sérgio Brasil. Ele é neurocirurgião e a função dele é justamente atestar a morte encefálica de um paciente. É uma mulher, né? A gente não pode identificar, não é isso? É uma jovem de 35 anos. E ele vai fazer o exame e daqui a pouco retorna, então, com o resultado. 30 minutos depois, o doutor sai com o exame pronto. Este foi o aparelho que ele usou, um Doppler. Aqui a imagem e o som de um cérebro ativo, com fluxo sanguíneo normal. E aqui a imagem e o silêncio do cérebro da paciente que ele acabou de examinar. O resultado de colapso circulatório do Doppler junto com as provas clínicas atesta, confirma a morte encefálica do paciente. O exame é compatível. É possível que os médicos declarem a morte encefálica de alguém sem que ela tenha ocorrido, só para retirar os órgãos? Verdadeiro ou falso? Falso. O diagnóstico de morte cerebral precisa ser feito por 2 médicos, com intervalo mínimo de 6 horas, e nenhum dos médicos tem nenhuma relação com a equipe de transplante. Além disso, necessita ser feito um método de imagem, seja um eletroencefalograma, seja um Doppler de carótidas. Então, o risco disso ocorrer no Brasil é nulo. O Hospital de Santo André estava atento para que a notícia da morte encefálica chegasse até a central de transplantes. Mas nem sempre é assim. Apenas metade dos casos são notificados. Por isso, esse apelo. Eu faria para os colegas que trabalham em unidade de intensiva, em urgência dentro do hospital, que lembrem que um doador salva em torno de 7 vidas, além de 2 córneas, que vai fazer mais 2 pessoas enxergarem. É para aumentar o número de doadores que existe a busca ativa. A Vanessa coordena uma das 10 organizações de procura de órgãos de São Paulo. Na escala de visitas, hoje é a vez deste hospital, na zona sul da cidade. Aqui, área de sangramento, né, um edema cerebral importante. Importante, sim. Né? Nesse contato com os médicos, a Vanessa consegue identificar possíveis doadores. Mas, em geral, no Brasil, apenas 30% dos doadores em potencial se tornam doadores de fato. O principal motivo é a recusa das famílias. 44% se negam a doar, como aconteceu com a família da paciente de Santo André. E mesmo quando a doação é autorizada, nem sempre é possível aproveitar os órgãos, especialmente o coração. Às vezes o coração está num hospital, o doador está num hospital periférico, com poucos recursos para manutenção. O rins e o fígado sentem menos essa agressão, potencial de hipotensão, de queda de pressão, de alterações de temperatura. Então tem todos esses critérios que fazem com que a gente aceite hoje, na média, 15%, mas nós temos aumentado ano a ano. A gente está no corredor do Instituto do Coração. Olha a quantidade de profissionais médicos, psicólogos, nutricionistas, a equipe do Dr. Bacal. Nós vamos fazer uma visita a um paciente que está esperando na fila para o transplante e um outro que já operou. Doutor, desculpa interromper um pouquinho. Muitos profissionais para fazer a prévia, quer dizer, um paciente que está na fila, né? Eu estava vendo vários gráficos, o que está se decidindo aí agora? Então, aqui são planilha com os exames. E em cima disso a gente faz os acertos dos remédios, tanto do paciente que está esperando como dos remédios da rejeição. E esse paciente que está esperando, quantos
semanas ou dias que ele pode esperar ainda? Então, aí depende da média de espera. Para um paciente que está com medicamento esperando transplante é 45 dias. Sim, tem pacientes que esperam mais, do tipo sanguínea, compatibilidade imunológica, mas na média 45 dias. Raimundo já recebeu um coração novo. Sentindo bem, Raimundo? Muito bem. Já sente a diferença, né? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esse transplante. Henrique ainda espera. Desde bebê ele tem doença de Chagas, mas existem casos mais graves ainda. Entrando na UTI, doutor, aqui tem um paciente numa outra condição, também na fila de espera, né? Fila de espera é uma condição que ele está, além daquele soro para manter a força de contração do coração, ele está dependendo de um aparelho que ajuda a bombear o sangue, chamado balão intraórtico. Em que quarto que ele está? Com 56. É lá que o senhor vai agora, então. A gente vai acompanhar. Ô, João. Passou bem hoje? Passei bem hoje, essa noite, graças a Deus. Doutor, qual é a máquina que o senhor falou que ele está usando? Esse aparelho aqui, que ajuda o coração a aumentar a quantidade de sangue que ele bombeia a cada minuto. Essa máquina aqui está segurando as pontas, né? Eu trabalho um pouquinho aqui, ela trabalha ali. Trabalha um pouquinho ali. Agora nós trabalhamos conjunto. Até que você está bem humorado, hein, João, para quem está nessa espera. Eu estou tranquilo, graças a Deus. Seu João tem 6 netos e 7 filhos. O mais novo com 11 anos. Ele já foi pedreiro, operador de máquinas, mas teve que se aposentar. Hoje passa os dias preso na cama, tentando driblar o tempo, até a chegada do coração novo. E ele vai chegar. Nós estamos saindo do Instituto do Coração, as duas equipes, tanto de coração quanto pulmão, estão prontas para se locomover até o Hospital de Santo André, na busca do pulmão e do coração. Antes de ir para o centro cirúrgico, seu João se despede da mulher e da filha. Estou em paz dele. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Estão vindo de helicóptero os órgãos que a equipe do INCOR foi retirar do doador. Já está certo que o coração é compatível com o seu João. A gente vai em direção ao prédio onde há o heliponto, enquanto o paciente está aqui no centro cirúrgico do Instituto do Coração, já se preparando. O helicóptero está vindo do ABC, por aqui. Aqui é o coração que foi retirado em Santo André, não é isso? No mesmo paciente foi retirado um pulmão, que está ali naquela caixa, e aqui o coração. A importância de ter essa logística, né? Sem o helicóptero ia ficar muito complicado, não? Claro, o trânsito está parado, deu para ver. A gente tem 4 horas para... No momento que a gente pega o coração lá, temos 4 horas para poder fazer ele funcionar aqui. Mas esse coração, que hora que o senhor retirou lá em Santo André? 16h20. 16h20. tem que ter acabado a cirurgia. E a retirada foi relativamente tranquila, doutor? Foi? É paciente jovem? Um jovem de 19 anos. Homem ou mulher, hein? Homem. Enquanto o seu João está na outra sala, no centro cirúrgico, se preparando para o transplante, aqui nesse outro ambiente, a equipe de pulmão também começa o procedimento. Menos de 24 horas depois de terem feito um outro transplante de pulmão. Vários dos médicos são os mesmos. A gente fica pensando na energia que eles precisam ter para fazer 2 transplantes em menos de 24 horas. O transplante que nós mostramos ontem foi o do Edivaldo, que agora se recupera na UTI. Ele já está respirando sozinho, sem ajuda de aparelhos. Parece mentira. Parece mentira. Ele mandou uma foto para todo mundo dizendo que ele está muito bem. E agora já tem outro lá dentro. Já tem outro. E transplante é assim. Às vezes fica 2 semanas sem nenhum. Às vezes fica 2 semanas sem nenhum, 10 dias, 1 mês. De repente, às vezes tem 2, 3 quase que simultâneos. E a gente tem que estar sempre postos a fazer, né? Prontos a fazer. Não dá para ficar escolhendo. Não dá para escolher, porque tem gente esperando, tem gente precisando. Em outra sala do centro cirúrgico, chega a caixa com o coração novo. O peito do seu João já está aberto. É um transplante difícil, avisam os médicos. A saúde dele é muito frágil. Estou tirando o coração doente, ele já está no suporte da máquina extracorpórea, que é todo esse circuito que vocês estão vendo. E daqui mais ou menos 1 hora o coração novo já deve estar funcionando para ele.
tá bom? Vamos então pro nosso. São imagens fortes que nós vamos ver agora. O momento decisivo do transplante. Agora eu vou começar a fazer passar sangue por dentro do coração de novo. Coração batendo? Agora o coração começando a bater, ó. Ele está recuperando os batimentos. Mas logo depois a equipe pede para parar de gravar. Tensão na sala. Algo não sai como esperado. Só no fim o cirurgião explica. Estava bem preocupado. Seu João já havia passado por 2 cirurgias cardíacas e na mesa teve o que os médicos chamam de disfunção aguda do enxerto. O que significa isso? Significa que o coração sofreu em algum processo durante todo o processo de captação, implante e recuperação do coração, dos batimentos, que é o momento da reperfusão. E foi isso que você presenciou aqui na sala. Nesses momentos, uma boa estrutura hospitalar faz a diferença. Então chega uma hora que você conversa com o teu assistente, com o anestesista, liga para sair para telefonar para o clínico. Atrás de uma cirurgia desse porte, tem toda a equipe cirúrgica e por trás de nós, no hospital, pelo menos mais uns 7 ou 8 profissionais que a gente se comunica para chegar numa decisão correta, porque são várias cabeças pensando, isso é melhor e acalma também. Você divide um pouco as responsabilidades. Nas semanas seguintes, seu João lutou bravamente para alcançar o futuro que desejava. Vai ser uma alegria enorme o dia que eu puder sair daqui andando, caminhando e com o coração novo aqui. Mas o coração chegou muito tarde. Seu João não suportou esperar em estado grave mais de 1 mês pela cirurgia. 17 dias depois do transplante, ele morreu no hospital. Transplantados que conseguiram retomar a vida e os que ainda esperam por um gesto de bondade. A única coisa que resta pra gente hoje é a esperança, porque quando ou você transplanta, não tem mais o que fazer. É amanhã, no último episódio da série, aqui no Jornal da Record.